ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Podeis assentar. Vamos orar. Senhor Deus das nações, nós te louvamos agora por esse texto. Te pedimos que ele seja encorajador para nós, nos mostrando o quanto devemos nos envolver, o quanto devemos participar do avanço do teu reino em todo o mundo, e o quanto a igreja precisa resgatar a ideia bíblica de missões. Temos visto ao longo dos anos muitas iniciativas, muitas tentativas, inclusive muitas frustrações, exatamente porque temos a boa vontade, a boa intenção, mas não temos a fidelidade à tua palavra em cumprir exatamente o que o Senhor nos diz a respeito dessa tarefa de levar o teu santo nome a todas as nações por meio do Evangelho. Exorta-nos nessa manhã e também nos motiva, ó Deus, a sermos mais fiéis a essa missão. E salva também aqueles que nessa manhã ouvirão o teu Evangelho no Salmo 67 e que precisam se arrepender de seus pecados e deixarem de ser cativos a Satanás e as suas hostes. Salva nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Alegrem-se os povos, a supremacia de Deus nas missões. Esse é um livro muito conhecido sobre missões, um livro de John Piper, e obviamente pelo título você percebe que ele toma emprestado aqui do Salmo 67, versículo 4, alegrem-se e exultem as gentes, alegrem-se e exultem os povos. É um livro bom, um livro que trata da questão de missões de uma maneira bem bíblica, bem fiel. Mas esse livro, por incrível que pareça, ele foi proibido de ser vendido em uma igreja presbiteriana lá em Brasília. Eu sei disso porque eu fazia parte dessa igreja, e no lançamento desse livro, então, o irmão responsável pela livraria que aquela igreja tinha, depois de ter visto o tema do livro, ele pediu ao conselho, então, que aquele livro não fosse vendido na livraria da igreja. E se você já leu o livro e ainda pretende ler, você vai perceber que John Piper é bem incisivo em dizer que missões, em primeiro lugar, devem ser feitas para a glória de Deus. Esse é o objetivo primordial. Para que Deus, na verdade, seja adorado em todos os povos. E o argumento de Piper é exatamente esse, de que missões é algo temporário. Missões vão acabar, mas a adoração ao Senhor não. Nós começamos adorando-o agora, nos preparando para uma adoração eterna, onde não haverá mais necessidade de levar o nome do Senhor a todas as nações. Ele já vai ser conhecido por todos aqueles
que pertencem a ele. Então você pensa, por que uma pessoa teria dificuldade com essa temática? Exatamente por causa de um humanismo que tem se infiltrado ou tem devastado a doutrina de missões. Igrejas em outras nações parecem verdadeiras ONGs humanitárias. Você olha, inclusive, para algumas entidades para-eclesiásticas, elas parecem se guiar ou se motivar muito mais pela questão humana do que pela questão divina, da glória de Deus. E assim nós vemos muitos e muitos erros sendo cometidos no campo missionário. É óbvio que quando nós entendemos que o objetivo primordial de missões é fazer com que Deus seja glorificado em todas as nações, isso não exclui o aspecto humano, isso não exclui o aspecto humanitário. Ele só é colocado em seu devido lugar. Para que Deus seja louvado e engrandecido em todas as nações, ele precisa salvar pessoas que vão agora se tornar adoradores. Foi isso que Jesus disse à mulher à beira do poço. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós não precisamos descartar, como esse irmão aqui achava que precisava. Nós não precisamos descartar a supremacia de Deus nas missões. Pelo contrário, é somente quando nós redescobrimos isso, e o Salmo 67 nos mostra isso, que nós vamos, de fato, ver de maneira mais eficaz, não só a igreja do Alto Branco, não só a litorânea, mas todas as igrejas fiéis, avançando ainda mais em todos os territórios. Depois, se você puder dar uma olhada, veja o Salmo 67 dentro desse grupo de salmos aqui, os Salmos 65 e 66. É um trio muito poderoso, porque nos salmos anteriores, até o Salmo 64, nós vemos Davi como rei, rogando ao Senhor, buscando ao Senhor a sua restauração ao reino, tá? ao trono. E aqui, a partir do Salmo 65, nós vemos Davi e outros salmistas, possivelmente, falando sobre as bênçãos de Deus. O Salmo 65 nos fala de bênçãos materiais, primordialmente. O Salmo 66 nos mostra já essa ideia de uma bênção que vai estar nas nações, e as nações, então, estarão se curvando ao Senhor, e o Salmo 67 é, então, uma junção desses dois salmos. O Salmo 67 nos mostra o que essas bênçãos materiais representam em termos de bênçãos espirituais, e como isso, em última instância, é o domínio de Deus sobre todo o mundo. E aí você olha e fica um pouco desmotivado, né? Você olha a situação na guerra da Ucrânia, você olha para a situação do mundo islâmico, você olha para a situação, talvez até no Brasil, você fica meio desmotivado, porque a palavra de Deus diz isso, mas nós parecemos não enxergar muito bem isso sendo realizado. E esse é um outro desafio. O desafio de entender que a palavra de Deus, ela deve sempre ser a nossa guia, a nossa luz, e que, sim, nós precisamos, então, nos dedicar ainda mais a essa questão para que frutos sejam manifestados. Lembrando que se nós não estamos vendo agora, não significa que não houve frutos antes, nós somos inclusive prova disso, e que não haverá talvez numa próxima geração, quando nós não estivermos mais aqui. Então o Salmo 67 nos empolga a realizar exatamente aquilo que parece muitas vezes tão esquecido no meio da igreja. E a igreja reformada,
a igreja fiel, ela precisa ser o modelo disso. E nós temos visto muitas outras igrejas com várias deficiências se dedicando a essa questão mais do que nós temos feito. O Salmo 67 é bem simples em sua mensagem. Ele diz que Deus abençoa o seu povo para que o povo de Deus abençoe todos os povos. É uma proporção bem clara. Deus abençoa o seu povo com um propósito bem específico, para que o seu povo abençoe a todos os outros povos. O salmo é claramente um salmo de missões. E você já deve ter participado de alguma conferência missionária. Você já deve ter participado de algum momento específico em que a igreja ali se concentra em levantar recursos para missionários, em ouvir missionários, em tentar motivar a igreja a continuar fazendo isso. E provavelmente nessas conferências você ouviu alguma coisa a respeito de Gênesis 12, falando sobre a história de Abraão. E eu estou dizendo isso porque Gênesis 12 é um texto fundamental para entender missões. Mas não é um texto inicial. E para nós entendermos o Salmo 67, nós precisamos voltar à história de Abraão, mas nós precisamos voltar para a história de Abraão antes de Gênesis 12. E assim nós começamos a entender aqui no Salmo 67 o que significa a bênção de Deus para o seu povo. Vejam como o salmista diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. O salmista está aqui fazendo essa oração, clamando ao Senhor, representando o povo. É uma bênção para o povo. Mas o que significa isso, então, em relação à história de Abraão? Volte comigo, por favor, para Gênesis 10. Na verdade, nós vamos voltar aqui para Gênesis 9, primeiro. Gênesis 12 não está num vácuo. Gênesis 12 não é o início dessa bênção sobre Abraão, mas é exatamente quando nós voltamos para Gênesis 9. E vocês conhecem a história do dilúvio, vocês conhecem a história de Noé saindo da arca com seus filhos. Noé, ele se embriaga, e nós temos então o pecado de Cã. E aqui, Gênesis 9, a partir do versículo 24, as consequências disso. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Vejam então aqui como, por causa do pecado de Cã, há uma maldição a ele e a sua descendência, enquanto há uma bênção para Sem e para Jafé. E se você for estudar, então, a questão das nações, nós veremos isso aqui rapidamente, você vai ver que, obviamente, as nações todas da terra são formadas a partir de Sem, Cã e Jafé. Todos os povos, aqueles povos descritos aqui em Gênesis 10, que depois vão ser espalhados, em Gênesis 11, no evento da Torre de Babel, todas essas nações procedem desse relato, onde 2 filhos são abençoados e outro filho é amaldiçoado.
Essas bênçãos aqui, então, para esses povos, especialmente para os semitas, é a razão pela qual Abraão vai ser abençoado lá em Gênesis 12, como nós veremos, e a razão pela qual outras nações serão abençoadas por meio de Abraão. E se você olha então aí para Gênesis 10, você vê agora algo bem maravilhoso também. Gênesis 10 está descrevendo a descendência de Jafé, a descendência de Cã. E se você olhar aí, Gênesis 10, 9, falando sobre Nimrod, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reoboth-ir e Calá. Quando você olha para essa sequência de nomes aqui, você percebe que não foi coisa muito boa o que Nimrod estabeleceu. Se você continuar lendo, mais embaixo, vai mostrar que a descendência de Cã são os cananeus, os jebuseus, os amorreus, os inimigos de Deus. Mas aqui nós já temos uma dica maravilhosa que mesmo aquele filho que foi amaldiçoado e a sua descendência, a graça do Senhor na sua salvação é tão maravilhosa que até mesmo aqui nós vemos um relato a respeito de Nínive. E o que foi que aconteceu em Nínive? Quando um missionário desobediente, não querendo ir para Nínive, foi até lá e pregou. Nós sabemos que Nínive experimentou um avivamento, salvação. Inimigos de Deus, povo amaldiçoado, por causa da graça do Senhor, já experimentou o que o Salmo 67 está nos falando. Mesmo com toda a contradição de Jonas. Vocês conseguem perceber, então, aqui, desde Gênesis 9, passando por Gênesis 10, e obviamente aqui, se Nínive, se os inimigos podem ser alvos da salvação de Deus, quanto mais aqueles que têm já a bênção reservada para eles. É exatamente assim que continua, então, o relato em Gênesis 11. Parece haver um parênteses aqui, nos falando da Torre de Babel, como Deus, então, agora dispersa as nações, as línguas começam a se manifestar aqui, e nós vemos também uma reversão disso, exatamente lá em Atos capítulo 2, quando várias línguas ali representadas, elas são agora reunidas, e a grande salvação, onde houve divisão em Babel por causa do pecado, a bênção da salvação se encontra ali mais uma vez no Evangelho, na consumação da obra de Jesus Cristo e no derramar ainda mais profuso do Espírito, no cumprimento de todas as profecias do Senhor nesse sentido. Gênesis 11 continua falando então sobre os semitas e lá no finalzinho, a partir do versículo 26, viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Só então é que Gênesis 12 vai acontecer.
E aqui em Gênesis 12, geralmente nessas conferências missionárias, os pregadores dizem assim: vejam como Deus faz. Ele toma Abrão, que era um idólatra, que vivia lá em Ur dos Caldeus, adorando a lua, adorando os astros. E ele toma exatamente esse idólatra e faz dele agora um grande missionário. E faz dele agora um homem que foi, sem saber para onde ia, mas foi obediente e assim então conquistou a terra prometida para as suas gerações. Sem dúvida alguma, a Bíblia fala sobre Ur dos Caldeus nesse sentido. Lá em Josué, nos é dito que realmente os parentes de Abrão, eles eram idólatras e possivelmente ele era também. Mas essa não deve ser a ênfase em Gênesis 12. Qual é a ênfase em Gênesis 12? Mesmo que Abrão fosse um idólatra, a ênfase em Gênesis 12 é que Deus havia abençoado os semitas. E inevitavelmente do povo semita viria não apenas Abrão, mas aquele descendente prometido lá em Gênesis 3,15, que seria então a grande razão das missões, a grande razão da bênção para todos os povos. Você consegue ver agora então como o Salmo 67, ele está sendo construído exatamente nesse pressuposto da bênção de Deus sobre o seu povo, a bênção de Deus principalmente sobre os semitas. Gerhardus Voss, um mais conhecido como um teólogo bíblico, né? Aquele que escreveu sobre a teologia bíblica do Novo Testamento, do Antigo Testamento, ele tem uma expressão muito interessante naquele livro, quando ele fala que os jafetitas, eles são abençoados nas tendas de Sem. Os jafetitas, então, quando você vai olhar, são aqueles que se espalham por todo o mundo. A grande parte dos gentios, então, era formada pelos jafetitas. E há uma promessa em Gênesis 9 que eles seriam abençoados nas tendas de Sem. Somos todos jafetitas habitando nas tendas de Sem. E por que é importante isso? Para entender que as promessas do Senhor, elas são cumpridas exatamente como Ele determina. E se são promessas, isso nos encoraja a fazer a tarefa. A saber, então, que há muitas nações a serem influenciadas e conquistadas pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso só se dá por meio das famosas missões. Como é que nós nos envolvemos nisso? E como é que nós olhamos, então, agora para a história de Abrão e percebemos que ele mesmo sabia que a promessa não se limitava a uma terra no Oriente Médio, mas que era muito mais ampla do que isso. Dá uma olhada comigo agora em Hebreus capítulo 11. Quando o autor aos Hebreus, ele interpreta a história de Abrão, na verdade, um panorama histórico ali de vários servos do Senhor. Em Hebreus 11, versículos 8 e 9, 8 a 10, na verdade. Nós lemos: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas ele creu na promessa. E esse texto nos diz que ele sabia, ele tinha consciência de que não era algo meramente terreno ou limitado.
o texto fala a respeito dessa cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador, e nós sabemos que é algo além dessa terra. Mas aqui há um outro problema também, até mesmo escatológico, que muitas vezes não nos impulsiona adequadamente ou nos faz fazer missões de maneira torta. Que é essa ideia de que o que nós estamos conquistando agora não importa, porque afinal de contas o que importa é só o céu. E é interessante que muitos crentes ainda têm essa noção de que no final de todas as coisas nós vamos morar no céu. E essa é uma ideia limitada. Porque a própria expressão escatológica é novos céus e nova terra. Quando Abrão aqui é dito como um que esperava uma cidade que tem fundamentos, nós vemos também a linguagem dizendo que essa nova Jerusalém, a cidade, ela desce dos céus. Nós habitaremos na terra, conquistada exatamente pelo avanço do evangelho. Os mansos herdarão a terra, e não algo efêmero apenas lá no céu. Ou seja, quando nós estamos aqui olhando para o Salmo 67 e entendendo a nossa bênção enquanto povo de Deus, nós sabemos que o que Abrão fez nos serve de modelo, porque é exatamente isso que nós vamos herdar também. Deus é claro quando ele fala para o seu filho: pede-me e eu te darei as nações por herança. E nesse sentido, não é apenas uma ideia de cada nação, de cada tribo, de cada língua. Deus vai reunir um povo que vai então adorá-lo eternamente lá no céu. Não. Deus vai ter domínio sobre toda a terra. E eu e você fazemos parte disso. Essa é a bênção do Senhor para o seu povo. O Salmo 67, então, ele abre com todos esses pressupostos a bênção de Deus para com o seu povo. Mas voltando para lá, volte por favor ao Salmo 67, a segunda parte do versículo 1. Diz assim: e faça resplandecer sobre nós o rosto. Então percebam o pressuposto da bênção do Senhor sobre o seu povo, principalmente os semitas, que por sua vez abençoariam toda a terra. E esses semitas, então, eles conheciam uma bênção, que aqui é descrita de maneira resumida como faça resplandecer sobre nós o rosto. O que é que isso te lembra? A bênção aarônica. A bênção dos sacerdotes da antiga aliança, que nós também temos hoje, inclusive no final do culto, quando somos abençoados pelo Senhor. E quando você volta para a bênção aarônica, lá em número 6, faça isso, por favor. Você percebe duas coisas maravilhosas aqui. O Salmo 67, por si só, é uma aula do que é a Escritura Sagrada. O salmista não está tirando o conteúdo da sua poesia do nada. A inspiração que o Espírito Santo deu a ele é baseada naquilo que ele já conhecia, do Pentateuco, de outros escritos, para que ele então agora, em forma de canto, pudesse manifestar esse desejo ou essa motivação para tamanha tarefa. E lá em número 6, então, nós vemos a bênção aarônica: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto. Já na antiga aliança, nós percebemos aqui uma tríplice manifestação de Yahvé: o Senhor, o Senhor, o Senhor.
E nós temos uma confirmação disso, principalmente na Nova Aliança, de que Yahvé é o Pai, Yahvé é o Filho, Yahvé é o Espírito. Essa bênção, então, aarônica, quando roga-se que Deus levante sobre eles o rosto, resplandeça o rosto sobre eles, já é uma bênção trinitariana, já é uma bênção desse Deus, que sim, vai se manifestar de maneira ainda mais clara lá na Nova Aliança, mas que quer que, como nós veremos, ele seja conhecido em todas as nações. E o que significa isso de resplandecer o rosto? Como é que eu vou fazer Deus conhecido lá no outro lado do mundo se eu não tenho intimidade com Ele aqui? Resplandecer o rosto sobre nós significa exatamente essa intimidade pactual. Se você ler em nossa confissão de fé, existe ali no capítulo sobre a certeza da salvação, um momento em que os teólogos nos dizem que por causa dos nossos pecados, por causa do tratamento de Deus, Ele tira de nós a luz do seu rosto. Não é que nós perdemos a salvação, isso não existe. Mas Deus, como um pai, Ele nos trata, e isso deveria ser a coisa mais terrível que poderia acontecer em nossas vidas. Deus retirar de nós a luz do seu rosto, para que nós entendamos o que estamos perdendo, para que nós entendamos o que significa continuar buscando a luz da face de Deus em nossas vidas. Você tem intimidade com Deus? Como vai esse relacionamento abençoador de Deus na sua vida? Como é que a bênção aarônica, interpretada agora no Salmo 67, como é que isso é experimentado por você? Da próxima vez que você cantar o Salmo 67, como é que você vai cantar exatamente essa parte? Deus, Ele resplandece o rosto sobre nós, e isso não é uma bênção meramente espiritual, é a nossa principal bênção. Nós podemos não ter absolutamente nada mais, mas se tivermos o rosto do Senhor sobre nós, nós temos tudo. Mas Deus é tão misericordioso que, além de resplandecer o rosto, Ele nos abençoa também de maneira material. E eu queria voltar para outro lugar do Pentateuco, Deuteronômio 28, por favor. Vejam como todas essas coisas estão ligadas. Deuteronômio 28. Nós não precisamos ler tudo, mas depois também leia os versículos 1 a 14. Eu vou ler só o finalzinho aqui. A bênção do Senhor, a partir do versículo 11. Deuteronômio 28, 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. A bênção do Senhor, ligada ao cumprimento da sua lei, não é apenas relacionamento com Deus nesse sentido, o que já seria mais do que suficiente. Deus, Ele abençoa abundantemente, Ele dá mantimentos, Ele prospera, Ele faz com que o seu povo, aqui nos é dito, empreste e não precise tomar emprestado. Você não precisa ser um expert em finanças para entender que isso é bênção e que nós todos gostaríamos
de ter uma vida próspera assim, materialmente falando. Mas a grande pergunta agora no Salmo é: para quê e por quê? Pois é muito fácil. Deus, inclusive, alerta o povo: quando vocês entrarem na terra prometida, não se esqueçam de mim. Porque vocês vão ter tudo do bom e do melhor. E a tendência do povo pecador é se esquecer de Deus. Por isso, mais uma vez, a importância: levanta sobre nós a luz do teu rosto, resplandeça o teu rosto sobre nós. É isso que nós queremos. O restante é bônus. E para que esse bônus? Vamos para Gênesis 12 novamente. Gênesis 12 novamente. E aqui, então, nós chegamos finalmente ao entendimento do porquê esse texto é tão importante para o tema de missões. Olha como Deus fala com Abraão aqui, com Abrão. Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É bênção, muita bênção para abençoar. É bênção, muita bênção para que as famílias da terra sejam abençoadas também. Jafetitas e inclusive descendentes de Cã e Canaã. Tamanha a provisão de Deus. Nínive não é apenas um exemplo, o único exemplo dessa salvação, até mesmo aqueles que foram amaldiçoados. Mas quando você olha para a Nova Aliança, você tem a história, o relato da mulher Ciro-fenícia, que é chamada assim em Marcos, mas que em Mateus é chamada de mulher cananeia. Uma mulher dessa descendência amaldiçoada é salva por Jesus Cristo, demonstrando então quantas bênçãos derramadas de Deus sobre o seu povo passam a ser bênçãos para os outros povos também. Esse é o propósito de Deus para a bênção do seu povo. Não é apenas para a nossa alegria, não é apenas para o nosso sustento, não é apenas para tantas coisas que são legítimas em nossas vidas, mas é para a bênção dos povos também. Volte lá para o Salmo 67. E aqui nós vamos destrinchar, então, esse propósito nos versículos 2 a 5. O Salmo é bem direto. Salmo 67, de 2 a 5 diz: para que, vejam essa bênção então, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto. Até o versículo 5, perdão. Então, o primeiro propósito aqui, para que se conheça na terra o teu caminho. Obviamente, para que Deus seja conhecido, então. Para que o seu nome se espalhe, o seu caminho. O avanço do reino, então, se dá por meio daquilo que Deus concedeu ao seu povo. O seu povo, em resposta, então, cumpre aquilo que havia sido estabelecido lá no princípio, para Abrão e para as próximas gerações. Um erro gravíssimo em limitarmos a ideia de expansão para outros povos apenas na nova aliança. Nós já temos relatos disso, já citei aqui Nínive e Jonas, e há vários outros de que Deus já fazia
essa expansão na antiga aliança, mas é óbvio que agora na nova aliança, especialmente por causa da rejeição dos semitas, isso tudo prometido, tudo profetizado. Os semitas, que deveriam ser aqueles que buscavam em primeiro lugar a luz do rosto de Deus, eles rejeitam a luz do rosto do Messias, Jesus Cristo, e por isso então agora os gentios vão conhecer ainda mais o seu caminho. Não é por acaso que lá em Atos, os cristãos expandindo o reino foram conhecidos como os do caminho. Não é à toa que Jesus Cristo é chamado como o caminho para Deus. E assim então, esse avanço do reino, ele representa esse caminho sendo conhecido em todas as nações, mas não é apenas algo teórico. Esse caminho sendo conhecido em todas as nações representa a destruição de ideologias contrárias ao reino. Onde uma igreja se estabelece e o caminho do Senhor é conhecido, as falsas religiões ali devem ser dispersas. Entendam de uma vez por todas que a igreja bíblica, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a única verdadeira, ela não é uma opção dentre várias. Onde a igreja chega, o caminho do Senhor é conhecido, e tudo aquilo que é contrário ao caminho deve ser rejeitado, deve ser destruído. E assim então, no versículo 2 ainda, em todas as nações a salvação seria conhecida. É isso que a igreja missionária faz. Ela faz o caminho do Senhor conhecido e a sua salvação. Para nós entendermos o que tem acontecido na igreja, inclusive na igreja reformada, onde muitos pensam que, além disso, a igreja deve ser relevante para a cultura, a igreja deve redimir todas as coisas. O evangelho ele vai fazer isso. Mas quando nós colocamos essa ideia como um propósito principal ou primário, e se você quiser pesquisar mais sobre isso, eu estou dando um resumo aqui do neocalvinismo. Basta você procurar, estudar um pouco sobre isso e você vai perceber essa questão. O neocalvinismo é essa ideia, então, de que a igreja, e eles usam essa ideia, não está limitada apenas a uma questão de salvação e tudo mais, mas deve, então, invadir a área das artes e cultura e tudo mais, e assim por diante. E é interessante que o relato de um pastor muito famoso aqui na Paraíba, que durante muito tempo seguiu nessa linha neocalvinista prejudicial, ele diz que começou a repensar essa questão quando ele fez uma viagem para a Europa, e na cabeça dele, obviamente, ele foi associando, né? Abraham Kuyper, os holandeses, essa geração toda do neocalvinismo e tal, como isso é maravilhoso, a igreja em todas as áreas da vida, tarará. E aí ele começou a perceber que as igrejas na Holanda, elas estavam fechadas. E aí ele parou para pensar e falou assim, é interessante que então o neocalvinismo, ele salva o cinema, o neocalvinismo, ele salva a música, o neocalvinismo, ele salva tudo e fecha as igrejas. E ele começou a repensar, então, se de fato essa questão era realmente avançar a salvação de Deus ou fazê-la conhecida em todo o mundo. Eu não quero dizer aqui que a igreja não vai influenciar todas as áreas da vida, meus irmãos.
Mas isso é natural por meio da nossa fidelidade ao pacto e aos meios de graça e a sermos igreja no feijão com arroz. E aí então, naturalmente, o que aconteceu na Reforma Protestante foi exatamente isso. Por isso que é chamado de neocalvinismo e não um calvinismo mesmo. E não é assim que nós conquistamos então as nações. E é exatamente isso que o Salmo 67 está dizendo. Se o propósito é esse, então, dentro desse propósito, o que vai acontecer? Versículos 3 e 5. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Para que a verdadeira adoração esteja em todas as nações. E aqui nós temos por inferência algo extremamente necessário a ser corrigido. Você já deve ter participado ou ouvido falar, ou talvez ainda invista os seus recursos nisso, nas chamadas instituições para-eclesiásticas, Jocum e tantos outros, que parecem então estar fazendo um bom papel. Qual é o problema, pastor? Eles estão indo, nós estamos aqui, eles fazem, nós não. E quando nós olhamos para então o propósito da adoração em todas as nações, a conta é bem simples. Onde é que o culto é realizado? Onde é que a adoração está? Onde é que os meios de graça se encontram? Se não na igreja local. Eu não estou aqui dizendo que as instituições para-eclesiásticas devem ser exterminadas de uma vez por todas, mas elas também devem ser colocadas no seu devido lugar. E sim, quando elas fazem o que a igreja local deve fazer, elas não estão contribuindo com o processo. Estão sendo um obstáculo. Mas isso chama a atenção, então, da igreja local. Por que nós não estamos cumprindo a nossa responsabilidade? Por que nós não somos, então, a igreja que envia, a igreja que planta, a igreja que tem um propósito claro nisso, de entender a nossa participação nessa expansão de adoração por todo mundo? A ideia é bem simples. O que acontece no Alto Branco, acontece na litorânea, que vai acontecer no Irã, que vai acontecer na China, que vai acontecer em vários outros lugares. A simplicidade do culto, a pregação da palavra, os meios de graça. E ali o Senhor será adorado. E os povos terão o privilégio de conhecer o seu caminho, a sua salvação, e poderem dizer também: abençoa-nos, levanta sobre nós o teu rosto. Nós precisamos entender que igrejas fazem missões. E que, inclusive, infelizmente, dentro de denominações, nós temos erros grosseiros em relação às instituições responsáveis por missões. Eu vou demonstrar um no nosso próximo ponto, mas quero chamar a atenção de vocês aqui e encorajá-los, enquanto igreja local, em Campina Grande, o que Deus promete a vocês, cumprindo as suas orientações missionárias na palavra, de serem uma bênção para o mundo. E assim, também experimentarem a bênção do Senhor nesse sentido. E antes de passarmos para o próximo ponto, no versículo 4, nós temos aqui uma outra manifestação maravilhosa dessa expansão do reino de Deus
do seu caminho, da sua salvação. O versículo 4 diz: alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Meus queridos irmãos, durante muito tempo talvez nós tenhamos pensado que fazer missões é salvar alguns poucos daquele povo, e que no final das contas nós teríamos então representantes de todos os povos salvos pelo Senhor. Isso é maravilhoso, mas a promessa do Senhor é muito maior do que isso. A promessa do Senhor é a salvação de nações. A promessa do Senhor não é a salvação apenas de representantes dessas nações. A promessa do Senhor é domínio do mundo todo. Não é apenas uma manifestação da igreja aqui ou acolá, com a verdadeira adoração acontecendo ali. E isso fica claro quando o salmista fala sobre Deus julgar os povos com equidade e guiar na terra as nações. Que linguagem é essa aqui? É a linguagem da promessa do Senhor feita. Que a sua lei, a sua adoração, ela não se restringiria a Israel enquanto nação, mas ela se expandiria a todas as nações da terra. O entendimento, então, nosso, em termos de avanço, é sim lutar ou buscar fazer com que o que acontecia em Israel, que já não é mais uma nação, a nossa confissão de fé precisa nessa interpretação, inclusive na aplicação de princípios da lei civil, da lei cerimonial e tantas outras questões. Mas, no entanto, Israel serve como um exemplo de nação na antiga aliança, para que agora as outras nações, elas sejam guiadas por Deus, por meio da sua equidade, a equidade da sua lei. A Rússia está na moda agora. Depois eu queria que vocês pesquisassem como é que a Rússia lida com as práticas homossexuais. E por que a Rússia parece ser bem mais restritiva nessa questão moral do que uma nação como os Estados Unidos hoje, extremamente influenciada pelo Evangelho, e a Rússia, obviamente, não? É porque nós percebemos exatamente isso, inclusive em nações ímpias. Pode usar até o islamismo, as nações islâmicas como exemplo também. A lei do Senhor gravada no coração do homem, sendo essa equidade. Mas nós sabemos que a lei do Senhor, somente ela, não é suficiente para salvar. Os estados islâmicos, que são teocráticos, eles devem se arrepender, eles devem deixar o falso Deus Alá e começarem a aplicar então a Torá na sua nação, na sua civilização, para experimentarem a salvação do Senhor e essa equidade pela qual Deus guia as nações. Isso faz toda a diferença em como nós saímos daqui, não apenas para plantar uma igreja em determinado local, nós saímos daqui e por meio daquela plantação, entender que Deus domina aquele povo e domina aquela nação. Nós podemos e devemos esperar isso do Brasil. Mais uma vez voltando, talvez seja isso que os neocalvinistas tanto queriam, e que por causa da ferramenta mal utilizada, eles nunca vão enxergar isso. Porque a ferramenta continua sendo a simplicidade da adoração ao Senhor em todos os povos, igrejas sendo multiplicadas exatamente assim, e o povo de Deus vai sendo abençoado, e o povo de Deus vai experimentando a luz do seu rosto e outras bênçãos, e assim conquistando exatamente aquilo que nós vemos nos versículos finais do Salmo 67. Então, primeiro nós vemos aqui a bênção de Deus ao seu povo.
ela não tem um fim em si mesma, ela tem um propósito, que é a bênção do Senhor para todos os povos, por meio do seu povo. E qual é o uso, então, da bênção de Deus para a bênção dos povos? Como nós fazemos uso disso? Vejam aí os versículos 6 e 7. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O versículo 6 deveria parecer estranho na sequência aqui. Deus está falando de bênção, ele enfatiza a ideia da bênção espiritual no resplandecer do rosto de Deus sobre o povo. Ele fala dessa bênção sendo expandida a outras nações, tanto pela o domínio de Deus sobre as nações em relação à sua lei e à sua santa adoração. E aí no versículo 6 ele parece falar de um tema que foi tratado lá no Salmo 65. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Ele está falando de bênção material aqui. Da mesma forma que eu li lá para vocês Deuteronômio 28, ele está aqui nos falando do que significa então essa bênção material, Deus abençoar para que a terra dê o seu fruto, para bênçãos espirituais. Em outras palavras, o cumprimento do Salmo 67 não acontece se eu e você não formos prósperos e na nossa prosperidade não investirmos o nosso suado dinheirinho exatamente nisso. Aqui nós vemos então o modelo da encarnação de Jesus Cristo, sendo exatamente aquilo que deve acontecer, não só agora, mas até a volta do Senhor. Nós temos muitas ferramentas hoje, por causa da internet, enfim. E muitos pensariam que melhor do que enviar um missionário para uma nação seria investir em livros e outras coisas, fazer à distância pregações e abençoar aquele povo lá. Nós não precisamos gastar tanto, é muito dinheiro levar uma família inteira, um ministro, para aquele local. Mas é exatamente isso que continua sendo missões. Jesus Cristo poderia então ter ficado no seu alto e sublime trono e abençoado a terra com a sua salvação apenas de lá. Mas nós sabemos que isso não seria possível ou de acordo com aquilo que a própria Trindade estabeleceu desde toda a eternidade. Jesus Cristo precisou vir. Jesus Cristo precisou se encarnar. E nós não temos ideia do custo disso. É incalculável. E é exatamente por isso que, apesar de tantos recursos e tantas outras possibilidades, missões continuarão sendo feitas por meio do envio de pessoas para que lá naquele local o caminho do Senhor e a sua salvação sejam conhecidos. Eu falei para vocês de alguns erros de agências ou até instituições dentro de denominações responsáveis por isso. Aqui bem próximo de nós tem 2 ministros da palavra se preparando para ir para a Europa. O pastor Daniel Bovo e o pastor Fernando Frinco. O pastor Fernando, ele é da Romênia. A ideia dele é voltar para a Romênia, então. Pastor Daniel Bovo, acho que aqui muitos conhecem, ele pretende ir para a Itália. Se você sentar com esses irmãos, você vai perceber que muitas coisas os impediram de ir. Pandemia e tantos outros. Mas talvez a principal é porque eles não têm os recursos suficientes ainda.
Pensem comigo, para mim não faz o menor sentido. Se alguém quiser me convencer do contrário, eu estou totalmente aberto. Esses homens se dispõem a ir, esses homens convencem suas famílias de irem para esses locais, e além disso, eles ainda precisam levantar o próprio sustento. A experiência que eu tive com o meu professor de missões, que é o Dr. Anthony Curto, que até esteve aqui no Brasil, falando sobre essas questões. Ele é da OPC nos Estados Unidos, a OPC, Igreja Presbiteriana Ortodoxa. E o exemplo dele, o modelo dele, de outros missionários enviados por aquela igreja, não me ajudam também nessa minha confusão aqui, porque ele foi meu professor de missões, ele ficou em Uganda durante 10 anos. Eles conseguiram plantar várias igrejas, implementaram uma escola lá também. E o pastor Curto, ele dizia o seguinte: quando eu fui ao comitê de missões e disse, eu quero ir, o comitê disse, tá bom, sua família vai, ok. Tá aqui a passagem, você vai receber tanto por mês, e a mudança, vai levar suas coisas, vai comprar lá? Não, a gente quer levar as nossas coisas. Ok, tá aqui o valor do container, vocês vão botar as coisas de vocês, vai chegar lá em Uganda. E quando é que a gente volta para levantar o sustento do ano seguinte? Não. Vocês não vão fazer nada disso. Vocês não vão ficar por aí mendigando sustento para ver se dá certo voltar ou inclusive ir. A igreja está enviando vocês. Nós somos responsáveis pelas finanças de vocês. Vocês vão lá e não se preocupem com nada. Preguem a palavra. Façam o trabalho do ministério. Abençoem aquelas famílias. Fiquem tranquilos que durante esses 10 anos, a igreja vai cuidar de vocês, para que vocês não tenham a menor preocupação com isso. E sejam uma bênção em Uganda. Eu tenho certeza que, se na nossa estrutura fosse assim, nós ficaríamos um pouquinho mais empolgados para ir, ou corajosos para ir. Então, meus irmãos, lembre-se nessa manhã de que a terra dar o seu fruto, porque Deus, o nosso Deus, nos abençoa, é exatamente para que parte do nosso orçamento, se não é mais ou nunca foi, ele deve ser para o cumprimento das promessas do Senhor sobre o seu rosto sendo levantado em todas as nações. E eu quero fazer um convite especial aqui para os nossos jovens, os nossos pequeninos, para vocês entenderem que sim, Deus pode chamar vocês para várias áreas, e que em cada coisa que nós fazemos, nós somos missionários, nós somos aqueles que manifestam a salvação ali. Mas eu quero fazer um convite especial para vocês, de conversarem com seus pais, de orarem por isso, e de irem percebendo se Deus não teria um propósito para vocês em outras nações, de poderem levar o evangelho a todos os povos e assim participarem desse cumprimento. Queria que vocês soubessem que o Brasil ele foi abençoado por um grupo de missionários que veio para cá no início da colonização. Vocês devem conhecer a história da França Antártica. E no nosso pragmatismo nós podemos concluir assim: mas de que adiantou, pastor? Eles vieram, alguns franceses huguenotes, enviados pelo próprio Calvino, vieram para o Brasil e em pouco tempo foram mortos.
por causa da fé reformada, por causa da fé bíblica. Que bênção é essa? Meus irmãos, nós não entendemos os caminhos do Senhor. E só o fato do primeiro culto evangélico das Américas ter sido realizado aqui no Brasil já é bênção suficiente para que essa geração então entenda que fazer missões não é só orar por missionários, investir dinheiro nisso, estar atento a essas questões, mas é ir. Esses homens, essas mulheres, famílias se dispuseram a vir para o Brasil de navio, não sei quantos meses, e chegaram aqui, prestaram um culto ao Senhor, cantaram o Salmo 5 que nós cantamos, é a mesma melodia, o Salmo de Genebra. E foram mortos por causa disso. Mas certamente abençoaram a nossa nação. O versículo 7 é uma oração de ousadia, de intrepidez. Alguns até entenderiam como quase blasfêmia. O versículo 7 diz: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Você consegue ver aqui a ousadia? É mais ou menos assim: nos abençoa, Deus, para o Senhor ver o que nós faremos com essa bênção. Nos abençoa materialmente, nos dê prosperidade, para o Senhor ver o que é que nós vamos fazer, colocar em prática, em relação aos povos. Ah, Deus nos abençoa, e nós iremos, e nós enviaremos. Nos abençoa, e os confins da terra o temerão. Eu queria finalizar lá em Atos 9, por favor. Versículo 31. Atos 9, 31. Atos é, por excelência, esse livro, nessa descrição dessas promessas sendo realizadas no início ali da nova aliança. E Atos 9:31 diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Você vê a relação aqui? Atos vai falar de perseguição, Atos vai falar de muito sofrimento. Mas ali, naquele contexto, Atos 31 fala que a igreja tinha paz. A igreja estava no conforto do Espírito, mas ela não estava na zona de conforto. A igreja crescia em número. Isso significava pelo menos duas coisas bem claras: dinheiro e ação. É assim que Deus continua fazendo o Salmo 67 ser uma realidade em todo o mundo. Como é que a Igreja Presbiteriana do Alto Branco tem participado dessa missão? Vamos orar. Ó Deus,